Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária, tudo bem? Hoje é domingo, dia 28 de agosto de 2022 e nós vamos juntos aqui dar continuidade ao nosso trabalho de aprofundamento na metafísica das lições do livro de exercícios de Um Curso em Milagres. Hoje nós chegamos na lição 240, que finaliza o tema da salvação, né? Amanhã a gente vai começar o tema o que é o mundo, tá? Então hoje na lição 240, Jesus declara de forma peremptória: o medo não se justifica de forma alguma. O medo não se justifica de forma alguma. O medo é um engano. Atesta que te viste tal como nunca poderias ser. E, portanto, olhas para um mundo que é impossível. Coisa alguma nesse mundo é verdadeira. Não importa a forma sob a qual possa se apresentar. Testemunha apenas as tuas próprias ilusões sobre ti mesmo. Não nos deixemos enganar hoje. Somos os filhos de Deus. Não há medo em nós, pois cada um de nós é uma parte do próprio amor. A nossa oração, as nossas linhas de prática de hoje. Como são tolos os nossos medos? Permitirias tu que o teu filho sofresse? Dá-nos fé neste dia para que reconheçamos o teu filho e o libertemos. Que nós o perdoemos em teu nome, para que possamos compreender a sua santidade e sentir o amor por ele, que é também o teu amor. Quer dizer, o amor do Pai, né? Então eu vou ler pela última vez o texto que é a salvação. Então hoje completamos 10 leituras desse texto para que ele fique bem sedimentado nas nossas mentes, tá? Então se você não quiser escutar, o que eu não recomendo, passa aí uns 2 minutinhos ou 3, que é o tempo que eu vou levar, tá? O que é a salvação? A salvação é uma promessa feita por Deus de que encontrarias finalmente o teu caminho até Ele. Ela não pode deixar de ser cumprida. Ela garante que o tempo terá um fim, quer dizer, que a percepção linear do tempo terá um fim, e que todos os pensamentos nascidos do tempo também terão um fim. O verbo de Deus é dado a todas as mentes que pensam ter pensamentos em separado, e ele substituirá esses pensamentos de conflito com o pensamento da paz. O pensamento da paz foi dado ao Filho de Deus num instante em que a sua mente pensou em guerra. Antes disso, não havia necessidade de tal pensamento, pois a paz era dada sem opostos e simplesmente existia. Mas quando a mente se dividiu, a cura se fez necessária. Assim, o pensamento, que tem o poder de curar a divisão, tornou-se parte de cada fragmento da mente, que, embora ainda permanecesse una, deixou de reconhecer a sua unicidade. Nesse momento, ela não mais se conhecia e pensou que havia perdido a própria identidade. A salvação é um desfazer, entre aspas, né? No sentido de que nada faz por não apoiar o mundo de sonhos e malícia, e assim afasta as ilusões. Por não apoiá-las, as abandona simplesmente no pó. Assim, o que escondiam é agora revelado, um altar para o santo nome de Deus, no qual está escrito o seu verbo, com as dádivas do teu perdão depositadas diante dele, e logo atrás a memória de Deus. Vamos diariamente a esse santo lugar, né, que está dentro das nossas mentes, para passarmos algum tempo juntos. Aqui compartilhamos o nosso sonho final. Um sonho em que não há tristezas, pois contém um indício de toda a glória que nos é dada por Deus. A relva desponta na terra, as árvores começam a brotar e os pássaros vêm viver em seus galhos. A terra renasce com uma nova perspectiva. A noite desapareceu e juntos chegamos até a luz. Daqui damos a salvação ao mundo, pois é aqui que a salvação foi recebida. A canção do nosso júbilo é o chamado para todo o mundo, anunciando que a liberdade está de volta, que o tempo está quase no fim,
que ao Filho de Deus só resta mais um instante de espera, até que o seu Pai seja lembrado, os sonhos acabem e a eternidade brilhe, afastando o mundo, e só o céu exista agora, né? Então, ainda não mostrei para vocês, mas vou mostrar a nossa ilustração de hoje do A Year of Forgiveness, né? O medo não é justificado de forma alguma. E ela está aqui, eu vou postar daqui a pouco no Instagram, que eu esqueci de fazer os posts, me lembrei agora. A ilustração, ela tá lá de mãozinhas justapostas com o irmão dela, né? Um reconhecendo o ser real, o Filho de Deus, um do outro, né? Os passarinhos cantam, o esquilinho tá por lá, o cachorrinho, todo mundo, tá? Daqui a pouco eu ponho lá no Instagram, tá bom? Ah, gente, que bonitinho. O cachorrinho tá dando o ossinho dele pra ela, pro amigo, né? Pro amigo. Eu acho, na verdade, que é outra amiga, tá? Mas, enfim, o medo não é justificado de forma alguma. Agora a gente começa o nosso comentário, né? Se eu conseguir fazer esse tablet funcionar. Porque não é o meu tablet mais novo, mas o velhinho é o que eu gosto, sabe? O velhinho aqui é bom. A gente começa lendo o parágrafo, né, do Tom Wakechild para a lição 240. O medo não se justifica de forma alguma. O que será que está por trás dessa afirmação tão ambiciosa do nosso Mestre Jesus Cristo? Se você está no medo, né, se você está com medo, isso significa que você se esqueceu de que você é a criança amada de Deus com quem Ele está muito satisfeito. Você permitiu que os pensamentos do corpo, né, os pensamentos do ego-corpo, aí eu vou completar para ficar mais fácil, né, se elevassem ao nível da mente e fizessem com que a crença de que você é o corpo, né, se tornasse a sua realidade provisional, né? Então, se eu tô com medo, só existe uma chance para eu estar com medo. Eu tô esquecendo que eu sou espírito. Eu tô achando que eu sou um corpo, tá? É disso que ele tá falando. Literalmente, porque quando eu me lembro que eu sou espírito, que eu sou eterno, que eu sou imutável, que eu sou invulnerável, o medo, ele tem que se desvanecer, tá bom? O medo é a falsa evidência aparentando ser real. O medo é um engano, né, de que você poderia ser alguma coisa diferente daquilo que Deus criou. Diferente de ser assim como Deus te criou. Não há nenhuma coisa nesse mundo que o seu ego perceba corretamente. Ao permitir a si mesmo se vulnerabilizar, né, ser vulnerável, você ensina a si mesmo que você, na verdade, é um espírito ilimitado e invulnerável e não algum símbolo de jogo, né, de jogo de videogame, o qual nós chamamos corpo. Você não é esse avatar, né? Eu não sou esse avatar que hoje, por um acaso, se mostra diante de vocês com essa bela camisa do Flamengo. Então, hoje imagino que eu vou perder os meus seguidores vascaínos, tricolores, né, botafoguenses, né, americanos, palmeirenses, corintianos. Olha só eu me expondo aqui ao perigo de perder seguidores, né? Eu não sou esse corpo, tá? Eu não sou, nem você é o seu, tá? Muito bem. Como mente ou espírito, que na verdade é o seu ser real, né? Porque aqui ele usa mente como sinônimo de espírito. Então você é invulnerável, né? E não há forças externas que podem roubar de você a sua paz interior, a menos que você permita isso. Lembrando, eu posso permitir isso de forma consciente ou eu posso permitir isso de forma inconsciente, ok? Muito bem. Agora a gente passa então para o comentário do nosso amado, querido, idolatrado Dr. Kenneth Wapnick. E o que o nosso querido Dr. Kenneth Wapnick nos conta a respeito dessa lição? Porque essa lição é poderosa, né, gente? Essa lição é daquele grupo de lições disruptivas, né? A gente nem dorme depois da gente praticar essa lição, porque a gente começa a ficar com medo, né? A gente começa a ficar com medo de não ter medo. Vocês já perceberam isso?
Se o medo não se justifica de forma alguma, então eu vou começar a ter medo de ter medo, né? Se eu não tiver uma compreensão correta, né, do que Jesus Cristo está querendo me dizer, né? E a única maneira de eu ter uma compreensão correta, na minha opinião, no meu ponto de vista, como estudante de um curso em milagres, é eu alcançar a metafísica da lição. É eu alcançar o nível acima da terceira dimensão, da compreensão da lição. Porque a lição, ela não é tridimensional. Nenhuma das lições de um curso em milagres é da terceira dimensão, é da Matrix, do metaverso. São todos pensamentos de quinta dimensão. Então eu preciso alcançar a compreensão da quinta dimensão para eu poder entender este livro. E na minha opinião, se você está comigo, imagino que compartilhe dessa opinião, a prática fica muito mais fácil quando o meu intelecto pode se render a esse entendimento. Porque a coisa está fazendo sentido para ele, antes não fazia. Né? Ele falava assim para mim, como assim, Jaqueline, o medo não se justifica de forma alguma? Né? E você está aqui no meio da rua, como eu passei ontem, né? Porque eu tive que fazer transferência de terminal de aeroporto. Então eu saí carregando meu carrinho de bagagem, né? Aí eu pensei, aí meu ego falou assim, você vai parar um carro aqui, vai te assaltar e vai levar toda a sua bagagem, tudo seu, você vai ficar em outro país, sem nada, até sem passaporte. Aí eu falei assim pro meu ego, não tem problema nenhum, o Divino Espírito Santo tá aqui comigo. Se tiver um assaltante aqui, o que não era o caso, porque a zona do aeroporto é super bem vigiada, mas se tiver um assaltante aqui, ele não vai me ver, porque eu não tô na frequência dele. Pronto. Acabou, ponto final, acabou. Cheguei no outro terminal, fui fazer meu check-in no voo doméstico, tá? Então vamos lá, vamos levar bronca do Dr. Kenneth Wapnick. Esta afirmação vai diretamente contra o sistema de pensamento do ego. Então eu vou explicar uma coisa aqui para vocês, da nossa língua portuguesa. Quando vai contra, quando vai de encontro, é se choca. Quando vai ao encontro, é de acordo, vai junto, tá? Então, essa afirmação vai diretamente de encontro ao sistema de pensamento do ego. Posto que, desde o seu ponto de vista, o medo está claramente justificado. Mas como não? Como não ter medo neste mundo de Matrix? Né? Olha o ato falho, eu fui falar mundo e falei medo. Então, para mim, mundo e medo são sinônimos, né? Devido ao fato de que pecamos contra Deus, a origem da nossa existência separada, da nossa experiência de separação, da nossa ilusão de separação, que é o fato da gente ter pecado contra Deus, Deus tem justificativa para roubar-nos a vida que nós acreditamos que roubamos dele, né? Essa vida separada, né? Quem não teria medo de uma ameaça tão iminente à vida tal e como a conhecemos? Quer dizer, a vida do jeito que a gente a conhece, porque a gente acha que a vida é a vida do corpo. Isso não é verdade. A vida, ela transcende e muito a existência corporal. Aqui está um calor do capeta, tá? Muito bem. Deste modo, o pecado e o medo são projetados conformando um mundo no qual agora tememos tudo e todos, né? Então, o ego vai lá e nos devolve um mundo, ele projeta, e esse mundo nos é devolvido, um medo de muito temor, né? Deixa eu chegar aqui um pouquinho mais pra cá. Né? Um mundo de muito temor. A gente tem muito medo desse mundo. A gente teme tudo e todos, né? Muito bem. Entretanto, este medo somente se justifica pela crença de que existimos às custas do outro. Deus morreu para que nós pudéssemos viver. Por isso é essencial corrigir a visão errônea do ego, aprendendo que todos nós compartilhamos da mesma necessidade de desfazer o seu sistema de pensamento de medo e retornarmos ao lar de nosso Pai, tá? Parágrafo 1. Ah, meu Deus. Ah, não fuja. Não fuja, pelo amor de Deus. Parágrafo 1. Cada vez que nós nos consideramos separados e, portanto, pecadores e vulneráveis,
Nós vemos a nós mesmos como aquilo que nunca poderíamos ser, tá? Quer dizer, o corpo. O mundo impossível que observamos é um lugar hostil que nos ameaça e justifica o fato de que vivamos num estado de medo contínuo. A forma de qualquer coisa aqui induza ao medo ou não importa. Inclusive, se trata de algo sobre o que todas as pessoas do mundo estão de acordo que é real, segue vindo do mesmo sistema de pensamento ilusório. 50 milhões de franceses podem estar equivocados. Quer dizer, o fato de que todo mundo compartilha de uma alucinação do ego, que é essa realidade da terceira dimensão, que é essa Matrix, que é esse metaverso, no qual aparentemente nós estamos separados uns dos outros e do nosso Criador, isso não significa que todo mundo esteja certo. E isso é um grande problema. Por isso é que despertar é tão desafiador. Porque a gente está nadando contra a corrente. Já falamos disso aqui em outros vídeos. Nós estamos nadando contra a corrente. Está todo mundo indo para a esquerda, a gente está indo para a direita. Não tem como. É difícil, é desafiador, ok? Ainda que as lições da segunda parte sejam principalmente meditativas, a da segunda parte do livro de exercícios, podemos observar nessas passagens que Jesus solta de vez em quando uma bomba metafísica. Gente, para mim, essas lições são bombas diárias, entendeu? Isso aqui para mim é uma... Ele é perfeito. Eu estou de pleno e total, completo acordo quando ele diz que essa lição é uma bomba metafísica, né? Nem uma só coisa neste mundo é verdadeira. Nenhuma só. Tô aqui com um guardanapo, não é verdadeiro, isso é uma ilusão. Parece real, mas não é. Isso é luz projetada só. Olha aqui, ó, esse prendedor de cabelo também não é real. Muito bem. E lhe dá um sentido literal. O nosso eterno problema é que se essa afirmação é correta, isso nos inclui a todos nós que nos consideramos entidades vivas no mundo, os nossos corpos, com as suas necessidades físicas e emocionais, sempre presentes, que parecem muito reais. Tá tendo uma festa aqui na mesa do lado. Espero que vocês tenham entendido. Nossos corpos com suas necessidades físicas e emocionais sempre presentes, eles parecem muito reais, mas não são. Por isso, um curso em milagres é uma ameaça tão grande, pois ensina a inexistência do nosso próprio ser. Nenhuma só coisa neste mundo é verdadeira. Como é isso, gente? A inexistência do nosso próprio ser. A maneira que eu acho mais útil de entender isso é que você e eu estamos num metaverso, tá? Então, a gente criou um avatar de jogo, que são os nossos corpos, tá? E nesse avatar de jogo, a gente entrou nessa realidade virtual e veio pra brincadeira. Mas se você hoje entrar no metaverso lá do seu Zuckerberg, com o avatar que você criou, e começar a interagir naquele metaverso, se você começar a interagir naquele... Com outros avatares de jogo, fazendo compras, tendo experiências, isso não vai fazer com que o metaverso seja real da sua perspectiva daqui, tá? Existe uma perspectiva sua daqui. Quando você desce de nível, que é ir lá pro metaverso do cara, aquilo ali é completamente ilusório. Então é disso que Jesus está falando. Por isso que eu digo para vocês que a gente tem que assistir Matrix 1, tá? Matrix 1 explica isso. Matrix 1 explica o que é esse mundo. O nosso ser real está em algum lugar aí dormindo, tá? E a gente está acordando. Para quê? Para a gente transformar essa percepção da vida nessa Matrix, a gente transformar isso num sonho lúcido. Quer dizer, eu estou sonhando, mas eu estou consciente que eu estou sonhando. Eu estou consciente que eu não estou acordada. Eu estou consciente que eu estou dormindo e tendo um sonho, né? Muito bem. Peraí. Não, é isso. Recordemos essa variante da famosa afirmação de Carta de João.
da carta de João, citada anteriormente. Se o amor perfeito expulsa o medo e nós formamos parte do amor, não há lugar em nós para o medo. Dois estados fundamentalmente excludentes não podem existir. Quer dizer, um exclui o outro. Se existe um, o outro está excluído. Se isso aqui é um mundo real, então Jesus Cristo está errado. Se Jesus Cristo está certo, então isso aqui é uma grande fantasia do meu ego, tá? O segundo parágrafo nos diz como se desfaz o medo. E aí ele vai comentar a oração, o segundo parágrafo. Se eu realmente quero me dar conta de que estou salvo da culpa e do medo, e de que sou inocente e livre, devo ver a inocência em todos, sem exceção. Lembrando-nos aqui da tríade ímpia do ego: pecado, passado, culpa, presente, medo, futuro, né? Então, é um tripé sobre o qual a ilusão da separação está assentada, tá? Então, o medo não se justifica de forma alguma, porque a separação nunca ocorreu, ok? Você nunca deixou a casa de seu pai. Você só teve um pesadelo de que tinha deixado. E quando você internaliza isso, você para de se sentir com medo, de sentir medo. E aí a sua vibração é elevada. E aí você começa a atrair experiências mais valiosas para essa sua vida virtual, tá? Vamos fechar e depois a gente fala mais disso, fechar a leitura. Assim, a maneira de recordar quem somos como filho de Deus é nos darmos conta da sua unidade e ver que os pensamentos de ataque fazem parte da estratégia do ego para nos separar da consciência da nossa unidade inerente. A nossa unidade é inerente, nós somos todos um. Se a gente pudesse ver com os olhos do Cristo, a gente veria que entre um e outro de nós existe uma massa de energia. E essa massa de energia nos une. É o tal do campo morfogenético lá do Rupert Sheldrake, o biólogo inglês, que todo mundo ridiculariza ele até hoje, né? Muito bem. Portanto, se nós levamos a sério a aprendizagem, a prática e a consecução do objetivo desse curso, adoro essa palavra, consecução, devemos ser igualmente sérios na hora de mudar a nossa mentalidade com respeito a todos aqueles contra os quais abrigamos ressentimentos, mantemos ressentimentos, tá bom? O propósito da aplicação diária desses ensinamentos é essa mudança de mentalidade. E o propósito de Jesus é nos ajudar a aprendê-las nas relações específicas das nossas vidas, tá? Então, o medo não se justifica de forma alguma. Então, eu vou contar para vocês o que me aconteceu hoje. E eu vou dizer para vocês quais foram as orientações que eu recebi para esse vídeo de hoje. Bom, hoje, ontem a gente chegou de viagem, né? Todo mundo, vocês me perdoem esse olho preto aqui. Ah, não, até nem tá, porque eu já chorei e eu tô de rímel, então eu tô com o olho meio preto. Ontem nós chegamos de viagem e hoje o nosso treinamento começou, né? Efetivamente. Então a gente teve a nossa sessão da meditação da manhã. E eu não sabia do que era o retiro, tá? Eu não tinha a menor ideia. E eles também nunca têm a menor ideia, porque o que é que acontece? Quando eles chegam, eles canalizam o que vai ser o trabalho, né? E aí eu cheguei aqui e eles começaram a falar, adivinhem de quê? De medo. Então hoje a nossa primeira sessão de meditação foi uma sessão de liberação de medos. De liberação de medos no nível celular, no nível dos nossos DNAs, no nível da nossa mitocôndria, né? Que é a usina de força da célula, né? Então foi sobre isso a nossa primeira sessão, né? E eu quero contar uma coisa para vocês que ano passado eu não contei, que eu não tive coragem. Mas hoje é meu aniversário, dia 28 de agosto. Como eu já contei para vocês, eu sou virginiana, né?
com ascendente Sagitário. E então foi por essa razão também que eu decidi vir, porque eu queria passar o meu aniversário, a fazer a minha revolução solar aqui na Blue Zone, na Zona Azul, na Costa Rica, que é uma zona de uma quantidade de energia espiritual que é monstruosa, monstruosa. Né? Você chega aqui, você já sente que você está em outro planeta em termos energéticos. E eu queria estar dentro da energia do Stargate, né? Então o Stargate, ele é uma ferramenta de facilitação de expansão da consciência. Muito bem. E aí nós fizemos a nossa primeira sessão de meditação. Eu vou botar foto do Stargate daqui a pouco para vocês no Instagram, para aqueles que não viram as fotos do ano passado, quando eu estive aqui, né? Talvez os meus seguidores mais recentes. E aí a gente teve a nossa sessão de liberação de medos. Liberação de programas de medo, né? São programas apenas que estão instalados na nossa mente, programas da mente errada, programas do ego. Então a gente fez esse trabalho de liberação. Mas o que foi mais interessante foi que na nossa primeira sessão de trabalho, a sessão de hoje pela manhã, foi conduzida, adivinhem por quem? Foi a sessão do Mestre Jesus Cristo. Acreditem se quiserem. No Stargate nós trabalhamos com todos os mestres ascensos, anjos e arcanjos, tá? E a primeira sessão foi uma sessão de liberação do medo, de abrirmos espaço para recebermos uma nova quantidade de energia de amor e compaixão. E ela foi conduzida pelo nosso Mestre Jesus Cristo e pela Virgem Maria. E enquanto eu estava lá dentro da meditação, eu mandei essa energia para cada um de vocês que me segue. Mesmo que eu nunca tenha ouvido falar, que nunca tenha me mandado um comentário, eu mandei essa energia para cada um de vocês. Eu não sei se vocês sentiram, mas eu mandei. Então, o que eu recebi de orientação hoje foi o seguinte... Eu vou propor a vocês, e aí quem quiser diga sim, tá? Ao final da explicação, diga sim, mas tem que verbalizar sim, eu quero, em voz alta, tá? Porque só vai receber se disser sim. Porque nesse trabalho a gente não interfere com o livre-arbítrio de ninguém, né? Então, meus amores, eu vou pedir hoje a equipe de mestres que trabalha comigo, né? Especialmente eu peço ao Divino Espírito Santo e peço ao Mestre Jesus Cristo para que hoje à noite seja feita uma limpeza nos programas de medo, em todos os programas de medo que estejam impedindo cada um de vocês e a mim também de evoluirmos espiritualmente, de ascendermos espiritualmente. Eu peço que seja feita hoje à noite, né? Eu invoco esse programa de remoção de matrizes do medo, do ego negativo, né? Esse é um trabalho do Joshua David Stone, tá? Eu invoco esse programa de remoção de matrizes, de programas do ego negativo relacionados aos nossos medos, a todo e qualquer tipo de medo. Medo de ficar pobre, medo de ser rejeitado, medo de ser abandonado, medo de ser traído, medo de ser humilhado, medo de ser injustiçado, medo de não ter onde morar, medo de não ter o que comer, medo da pobreza, medo de ficar sozinho, medo de não conseguir um relacionamento amoroso, medo de ficar doente, medo de morrer, medo porque já está doente, medo das pessoas não gostarem da gente, todo e qualquer medo. Eu peço que todos esses programas sejam removidos hoje à noite, enquanto cada um de nós estiver dormindo, até que 95% desses medos tenha sido completamente eliminado do nosso sistema, do nosso sistema de chakras, do nosso sistema de 4 corpos, né? O corpo físico, etérico, mental, emocional, espiritual, enfim, todos os corpos, né? Dos nossos registros acásticos, dos nossos registros de nível primário, nível genético, nível da alma, nível histórico, já falei, histórico primário genético de alma, da nossa alma e dos nossos registros acásticos, tá?
Eu peço que todos esses programas sejam completamente eliminados hoje à noite. Todos os programas que já não nos sirvam mais, que não estejam mais contribuindo para o nosso bem-estar, tá? Peço que todos esses programas sejam eliminados hoje à noite de mim, né? E de cada um de vocês que estiverem me assistindo, que tenha dito sim a essa invocação, tá? E vocês vejam o que vocês vão sonhar. Vocês vejam como vocês vão levantar levinhos amanhã, tá bom? E é só isso, é só dizer sim, né? Porque os nossos guias estão trabalhando com a gente, eles querem libertar a gente desse lixo, dessas programações do ego. A gente não precisa mais disso pra nada, né? E aí eles só estão esperando que a gente peça ajuda deles. E foi muito lindo, porque hoje, pela primeira vez numa meditação do Stargate, conduzida pelos canalizadores do trabalho, e eu já fiz, sei lá, umas 100 meditações, pela primeira vez eu estive numa meditação onde eles invocaram a presença dos essênios, né? Que foram, os essênios eram uma comunidade lá na região da Judéia, uma comunidade muito espiritualizada, e foram os mestres essênios que prepararam a chegada do Mestre Jesus Cristo no planeta Terra, né? E ele falou exatamente isso. Na hora que ele chamou os essênios, pediu o apoio dos essênios, ele falou: são os mestres que prepararam a chegada do nosso grande mestre. Então eles, antes de chamarem Jesus Cristo, gente, eles chamaram os essênios. Então a energia na sala, vocês não têm noção do que foi a energia na sala. Eu não sei nem se eu levitei e não percebi. Porque foi uma coisa tão forte, foi uma coisa tão poderosa, foi tão imensa. E eu senti claramente por que eu tinha que estar aqui, nesse momento, no meu aniversário, fazendo a minha revolução solar aqui nesse lugar espetacular, chamado Zona Azul, na Costa Rica, no meio do mundo, né? Cercada por essa natureza exuberante. Daqui a pouco eu vou fazer um videozinho para vocês conhecerem o resort, né? Então, gente, eu fiquei tão grata, sabe? E aí eu lembrei da lição, porque eu já tinha lido a lição, né? Eu já sabia qual era a lição, já tinha feito a lição. O medo não se justifica de forma alguma. E ele explicando, né? Usando praticamente as mesmas palavras que eu uso com vocês. O medo é um programa. Como é que a gente desabilita um programa no computador, né? A gente vai lá no painel de controle, a gente entra na pasta de programas, a gente clica com o botão direito do mouse e a gente seleciona a opção desinstalar o programa. A gente não quer mais. É simples assim. Aí, para quem tem o Windows, né? Não vou falar do sistema operacional da Apple, porque eu nunca trabalhei com o sistema operacional do Macintosh. O Windows, ele pergunta assim para você: você tem certeza que você quer remover esse programa? Aí você clica em sim. Aí ele vai e desinstala aquele programa. E aquela desinstalação de um programa, ela é tão rápida quanto alguns segundos. Então nós estamos juntos hoje dizendo que, como nós sabemos que o medo não se justifica de forma alguma, nós não precisamos mais perceber este mundo através das lentes da programação de medo, falta e separação do ego. Eu não preciso mais projetar o meu mundo a partir dessa programação de falta, de separação tem uma outra palavra que eu falei agora que eu esqueci, né? De ilusão de falta e de separação, né? Eu não preciso mais projetar esse mundo. Então, se eu não preciso mais projetar, porque eu não tenho mais esse programa instalado dentro da minha mente, né? Eu não preciso mais perceber um mundo que me amedronta, um mundo que me aterroriza, né? Então é isso. E aí Jesus Cristo vem hoje em pessoa. Muito obrigada, meu mestre Jesus Cristo. Eu ainda não agradeci a ele, sabia? Eu vou agradecer agora. Eu queria agradecer muito por você já ter estado aqui comigo no dia do meu aniversário, né? Então ele vem hoje no dia em que a nossa lição é: o medo não se justifica de forma alguma, e ele vem trabalhar o medo de todas as pessoas. A gente deve ter aqui hoje, talvez, sei lá, umas 60 pessoas
de todas as partes do mundo. E essas pessoas vão voltar cada uma para as suas casas irradiando essa energia. E essas pessoas, cada uma delas, eu inclusive, vão ser vetores de cura planetária. Isso aqui é ascensão, meus queridos, minhas queridas. Então hoje eu peço licença a vocês para pedir a ajuda dos mestres ascensos, especialmente a ajuda do nosso Divino Espírito Santo, do nosso Mestre Jesus Cristo, para fazer essa remoção de programas fundamentados no medo, do ego negativo, dos quais a gente não precisa mais. A gente não precisa mais porque a gente já aprendeu com esses programas tudo aquilo que a gente já tinha que ter aprendido. Então a gente não precisa mais. E aí, gente, sabe o que acontece quando a gente libera medo? Quando a gente deixa o medo embora, a gente abre espaço para receber amor. Ah, Jaque, amor de quem? Não tem ninguém querendo me amar. Amor do Criador. Amor do seu ser real, que eles chamam aqui nas meditações do seu eu supraconsciente. Amor do Mestre Jesus Cristo. Amor do Divino Espírito Santo. Amor do Criador, amor de Deus Pai. Amor cósmico, amor universal, é desse amor de que você precisa, né? É desse amor que eu e você precisamos. Esse é o amor do qual nós precisamos. O amor do outro é o amor que a gente deseja, que a gente gostaria, que a gente prefere. Mas não é o amor do qual a gente precisa. E aí a gente se abre para receber esse amor, e esse amor ele vai entrar na célula de cada um de vocês, porque eu vou pedir agora, né, para que toda essa energia do medo, meu divino Espírito Santo, Mestre Jesus Cristo, que toda essa energia do medo que seja liberada na noite de hoje em cada um de nós que tiver dito sim a essa limpeza, que todo esse medo liberado seja substituído instantaneamente pelo amor incondicional do Criador de tudo que é, pela luz do Criador. E aí vocês podem imaginar como vocês vão ficar mais leves, vocês vão até emagrecer, vai ser maravilhoso. Quem não quiser emagrecer, faça também, tá? Porque aí se não quiser emagrecer, não emagrece, que os programas são sábios, tá bom? Essa energia de medo, ela fica impregnada nas nossas células num nível profundo e ela cria doenças, ela cria envelhecimento, ela bota um final mais rápido nas nossas vidas na terceira dimensão. Vamos deixar isso ir, vamos deixar, digamos hoje juntos, eu estou disposta a soltar o medo. Eu estou disposta a deixar todos os meus medos irem embora. Eu estou disposto a soltar o medo, eu estou disposto a deixar todos esses medos irem embora. Eu estou disposto a acreditar que realmente o medo não se justifica de forma alguma, que o medo não serve para nada, que eu posso viver sem medo, que é seguro, é permitido e é possível, a partir de agora, eu viver sem medo. Eu viver sob a proteção do meu Criador. Tá? Então vamos deixar aí, vamos falar juntos, vamos entregar todos os nossos medos nas mãos do Divino Espírito Santo e pedir que hoje à noite eles sejam completamente eliminados de todos esses níveis dos nossos seres que eu falei para vocês, tá? Que seja feita uma limpeza em segurança do nosso campo de energia para que a gente possa se abrir para receber luz, porque receber luz, ancorar luz é manifestar luz. É ascensão espiritual. Ascensão espiritual é deixar o medo ir embora. E o que é o sistema de pensamento do ego, se não um sistema fundamentado no medo, na ilusão da separação, na falta, na culpa, na vergonha? E o que não são, né? Na verdade, a culpa, a vergonha, a tristeza, o sofrimento, são todas formas do medo de estarmos desconectados do nosso Criador. Foi nessa ilusão que a gente acreditou. Venderam isso pra gente em algum nível a gente acreditou, né? Então eu no final, né, aqui sozinha, sem vocês, eu vou terminar de fazer o pedido da programação, tá? Da limpeza, que eu não posso falar tudo aqui, porque não é bom falar, tá?
E eu quero agradecer a vocês pela companhia, pela confiança. E eu deixo para vocês a seguinte pergunta. Eu estava no meio da meditação aqui por volta de 10h30, 11 horas da manhã daqui. Aí foi alguma coisa como 1h30, 2 horas da tarde daí do Brasil, né? E aí eu pergunto para você, o que você sentiu nessa hora? Porque eu estava mandando essa limpeza para cada um de vocês. Então, se o eu superior de vocês, se o ser real de vocês estiver aceito, então vocês sentiram. Então, eu peço a vocês, me contem nos comentários, tá? Escrevam para mim. Porque na hora em que ele começou falando que a gente ia trabalhar medo, eu falei, cara, eu não acredito. Mas na hora que ele chamou os essênios, eu até demorei para entender, né? Porque eles falam inglês, não tem tradução. Aí eu demorei, ele falou o quê? Ele falou Essenians, eu entendi, Assyrians. Falei, não pode ser os assírios. Aí ele começou a explicar o que era. Não, aqueles que facilitaram o caminho para a chegada de Jesus Cristo. Eu falei, essênios. Aí quando ela repetiu, eu falei, essênios. Né? Aí, quando ele chamou os essênios, eu falei assim, opa, vem coisa por aí. Aí, eles chamaram o Mestre Jesus Cristo, a energia do Mestre Jesus Cristo, a energia da Virgem Maria. Aí eu logo em seguida, em silêncio, eu chamei a energia do Divino Espírito Santo. Aí, gente, foi uma onda de luz, né? Que Deus me deu a bênção, a graça de poder participar e de poder compartilhar essa coisa estupenda que eu recebi com cada um de vocês. Né? E aí eu visualizei os meus amigos, os meus familiares, as pessoas que eu amo, os meus bichinhos de estimação, a minha casa. Né? Eles mandaram a gente se conectar com os nossos Stargates em casa, eu tenho meu Stargate em casa. Né? Enfim, então foi estupendo, gente. Eu não tenho como descrever para vocês o que eu vivi. E eu só peço a Deus hoje, ao Mestre Jesus Cristo, que nos dê essa dádiva de que esse trabalho possa ser feito hoje à noite com cada um de vocês enquanto vocês estiverem dormindo. Por quê? Porque quando a gente está dormindo, a gente está mais receptivo, tá? Mas para quem estiver ligado, já sentiu a mágica acontecer. Quem estiver ligado, receptivo e o ser real tiver dito sim, a mágica já aconteceu. Tá bom, meus amores? Então essa era a mensagem para o dia de hoje. Deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã, diretamente de Nosara Beach, na Costa Rica. Bye, bye.